Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos hoje no capítulo 38 do livro Nosso Lar e o título é O Caso Tobias. Era o terceiro dia do trabalho do André e ele ficou super contente porque o Tobias convidou ele para passear na casa dele. Então, chegando, ele foi apresentado a duas senhoras que moravam na casa. Uma ele apresentou como esposa, a outra ele apresentou como irmã, e o nome delas eram Hilda e Luciana. Então, primeiro eles entraram, foram passear nos jardins da casa, e o André até faz um comentário interessante, que ele fala que parece que cada casa em nosso lar é dedicada a cuidar de determinados tipos de flores. Aí ele cita como exemplo que na casa do Lísias eram glicínias e lírios, e na casa do Tobias destacava-se hortênsias e violetas. Bonito, né? Qual será que seria o nosso tipo de flor preferido para cultivar no nosso ambiente espiritual? Vamos pensar, na nossa casa, né, no mundo espiritual. Bom, e aí eles foram para dentro, foi convidado, né, para sentar-se à mesa, fazer uma pequena refeição. E aí o Tobias puxou um assunto com o André, falando assim: "Ah, ô André, você é novo aqui, talvez você não saiba ainda do meu caso, né? Inclusive, tem várias situações em nosso lar parecidas com as minhas, parecidas com a minha. Imagina você que eu fui casado duas vezes na Terra. E aí ele olha assim para as mulheres, né, na mesa e fala: "Bom, não, acho que não tem que explicar que essas foram as esposas". Aí interessante, né, uma delas falou assim: "Ah, André, não liga não, é que toda vez que chega alguém novo ele quer contar a história". E o Tobias destaca: "Ah, mas não é um motivo de júbilo, né, de felicidade vencer o ciúme inferior", ele até fala: "O monstro do ciúme inferior e conquistar expressões de fraternidade reais", né? E realmente é um negócio muito interessante que eu não sei se já passou pela cabeça de vocês, já passou pela minha cabeça, né? Eu já conhecia essa história do livro e também outras considerações a respeito disso, e vocês vão ver que dá para a gente fazer uma reflexão de uma forma muito natural, claro, com a ajuda do André, pegando esse caso do Tobias como exemplo. E o André respondeu: não, realmente eu acho muito interessante mesmo, porque tem milhões de pessoas no planeta que estão em estado de segundas núpcias, né? Às vezes até mais, às vezes já foi casado mais de duas vezes. E aí, realmente, se a morte não é o final de tudo, se a vida continua na espiritualidade, como é que ficam esses laços que a gente fez na Terra? Especialmente falando, os laços do casamento, né? Principalmente porque a gente sabe que quando a gente trata de relacionamento afetivo, por mais que relacionamentos, né, de mães e pais e filhos sejam muito fortes, a gente sabe que relacionamentos amorosos têm um incômodo maior a respeito de ciúme, né, de a pessoa dividir o afeto com outra. Então vamos conhecer esse caso porque o André ressaltou que ele realmente estava interessado em entender como é que continuava esses laços depois da desencarnação. O Tobias destaca no começo, que já é uma informação importante, né, que assim, de novo, nosso lar não é uma colônia de anjos, nosso lar é uma colônia de espíritos muito parecidos conosco, né, é muito próximo, né, da nossa crosta aqui, e são espíritos ainda assim, aprendendo, né, trilhando o caminho inicial, assim, da sublimação. Então, são pessoas que compartilham dos tipos de sentimentos que a gente tem. É claro que estão reunidos ali na colônia, pessoas que já se decidiram por melhorar, já se decidiram por tomar diretrizes novas, senão elas estariam no umbral, como foi o caso do André, e como a gente vai conhecer um outro caso aqui também, que deu uma passadinha pelo umbral. Bom, e aí, uma delas, né, a Luciana, ela destaca: "Ah, olha, mas, vale a pena eu dizer que essa situação que a gente está aqui de felicidade, de compreensão, se deve à renúncia da Hilda". E aí a Hilda vai e conta a história deles. Ela fala que ela casou-se com Tobias logo no início da mocidade dos dois e tiveram um casamento muito feliz. Realmente eles foram unidos por, ela diz, sagradas afinidades espirituais. Então não foi por interesse, não foi por conveniência, então eles realmente se amavam muito, mas quando foi nascer o segundo filho deles, ela desencarnou no parto. E aí o Tobias ficou muito abalado, chorava muito, ela ficou num desespero danado, ela passou pelo umbral, mas ela não teve nem jeito de ficar no umbral, ela foi atraída para o lar e ficava lá, aquela história de tentando ajudar, mas na verdade acabava atrapalhando. Só que ela observava que tinha, tipo assim, tinha que ter um jeito dele reorganizar a vida no lar, porque ela olhava, por exemplo, que tinha a cunhada que era solteira, mas que não aguentava as crianças, ou seja, não tratava os filhos dela bem. E tinha a cozinheira que fingia dedicação, mas era toda displicente. Então,
Considerando essa situação, e ele precisava tocar a vida, né? Ele precisava de um apoio para cuidar dos filhos, especialmente falando lá nos anos, né, de 1950. Hoje a gente tem muitos exemplos aí de pais que continuam a vida e optam por não ter um outro relacionamento, cuidando dos filhos, tá? É só citando um exemplo aqui dele. Ele optou por, um ano depois, casar com a Luciana, contrariando os caprichos da Hilda. Ou seja, ela ficou muito revoltada no começo. Ela fala que ela parecia uma loba ferida. E aí, o que aconteceu? Ela se tornou uma obsessora na casa, especialmente uma obsessora da Luciana. Só que depois de um tempo, lá, estando junto ao lar, né, atrapalhando a vivência do novo casal, apareceu a avó dela. Ela recebeu uma visita da avó, que chegou como quem não quer nada. Ela ficou muito feliz pela visita. Ela não tinha visto a avó ainda depois de ter desencarnado, né? Claro que foi uma intercessão, ela recebeu essa oportunidade para esse despertamento. E aí a avó dela falou: "Que é isso, minha neta? Que papel que você tem na vida? Você é leoa ou você é alma consciente de Deus?" A Luciana está servindo de mãe dos seus filhos, criada da sua casa, jardineira do seu jardim, suporta habilis do seu marido, provavelmente referentes até a algum nervosismo assim, e aí ela não pode é, ficar no lugar de companheira de lutas dele? Tipo assim, você está querendo o quê? Onde é que está a religião do crucificado que você aprendeu? Você quer uma escrava e está desprezando a irmã? Ou seja, por que eles não podem compartilhar afeto? Por que você não pode olhar para o copo meio cheio, que é ver que seu marido está com uma nova companheira e é uma mulher dedicada, é uma mulher que realmente está cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa? Isso é deixar o ciúme inferior de lado e a gente sublimar o nosso amor, especialmente pensando na nossa fraternidade, né? Que nós somos, acima de tudo, espíritos imortais e que realmente temos vários relacionamentos ao longo das encarnações. Bom, depois desse despertamento da avó dela, ela teve em Luciana mais uma filha. Então ela passou a observar aquele novo casal de uma forma diferente, seguiu para a colônia, estudou, buscou sua reforma interior e quando eles desencarnaram, Tobias e Luciana, eles foram morar no mesmo lar. Então, o Tobias, né, com os laços mais sinceros, porque o casamento verdadeiro, como ele vai falar, que é um casamento de almas. E ele tinha uma afinidade muito grande com a Hilda. Só que a Luciana voltou para o lar, passou a integrar esse lar deles e era tratada como uma filha. E a Luciana ainda destaca: graças a Jesus e graças a Hilda, eu aprendi que tem casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E a gente sabe que é assim. Tem ligações que são puras, que são de almas afins, né, que estão, às vezes, seguindo juntas e reencarnando muitas vezes durante as encarnações, muitas vezes juntos como parceiros, mas várias outras encarnações nós somos chamados a deveres, por exemplo, resgatar laços que foram quebrados por causa de ódio. Então, tem casamentos que são realmente provações, que é o que a gente fala, né, no começo do namoro, é tudo um encantamento, para a gente não conseguir enxergar os defeitos da pessoa, e depois, quando casa, né, quando passa a conviver, acaba revelando-se. E aí, se os dois, né, se os cônjuges, eles não abrem o coração para a fraternidade, para o perdão, fica difícil reatar, né? Fica difícil fazer um laço mais sagrado, né? Mesmo que seja de amizade, mesmo que não seja uma afinidade que você vai desencarnar e fala assim: ah, vamos voltar de novo como companheiros, porque foi muito bom. Pode não ser assim. Lembrando que o nosso futuro é um amor ágape, né? Como fala, é um amor puro e legítimo por todos os nossos irmãos de humanidade. Ainda estamos um pouquinho longe de lá, né? Então, só para completar, a Luciana fala assim: então, o matrimônio espiritual, ele se realiza alma com alma. Os outros são conciliações indispensáveis para a solução de necessidades ou processos retificadores, ou seja, os processos que nos corrigem, embora, destaca ela, todos sejam sagrados, independentemente se nós estamos numa situação difícil no casamento. É importante considerar que qualquer relacionamento, especialmente relacionamento tão próximo, né, quando a gente mora junto com as outras pessoas, precisa ser tratado com amor, ok? Bom, e aí lá eles estavam nesse novo lar, né, com a base da fraternidade legítima. O André até perguntou, mas assim, como é que é esse negócio de casamento aqui, né? O Tobias falou, combinação vibratória. Então tem determinados espíritos que são nossas almas afins, e isso é muito natural. Isso se expressa por meio da atração que se dá com esses dois espíritos, né? Bom, o André ficou com algumas outras curiosidades e tal, mas ele não perguntou, ele só pensou assim: ah, mas e a Luciana, né, que mora aqui, como é que funciona?
Ela fala: "Ó, a Luciana até falou, eu já sabia, né, quando eu desposei Tobias, que tinha toda uma relação, que ele amava realmente a primeira mulher e que eu estava ali, como uma segunda opção". É claro que ela também demorou a se desprender do quesito de ciúme, ainda mais quando voltou, né, e foi recebida pela Hilda, teve um processo de conciliação, assim, vamos dizer assim, de perdão profundo, de realmente enxergar a primeira mulher como uma irmã ou até mesmo como uma mãe, né, já que a Hilda estava tratando ela, no quesito de filha. E a Hilda completa falando: "Ó, a Luciana, ela está em pleno noivado espiritual, porque ela tem uma alma afim, que estava desencarnada, que tem acompanhado ela durante várias encarnações, e esse espírito já voltou, já reencarnou, e ela está se preparando para em breve reencontrar com ele". Ela fala que provavelmente ia ser em São Paulo, para que eles continuem juntos, agora com almas afins, esse processo de aprendizado. Então, assim se encerra o capítulo, porque o Tobias foi chamado a resolver uma coisa importante nas câmaras de retificação e nem deu tempo de ter mais detalhes desse assunto. Mas deixei uma reflexão muito importante para a gente. Na minha opinião, a principal reflexão é: desde já, que nós possamos olhar todos com olhar fraternal. Mesmo e especialmente os nossos cônjuges, que acima de cônjuges eles sejam nossos irmãos, que a gente tenha uma verdadeira amizade, tente olhar com menos posse e com o mais do verdadeiro amor, porque afinal a vida continua, afinal o nosso cônjuge já teve outros cônjuges, nós podemos não ser a alma afim, né, a alma gêmea dele, ou pode ser que seja, de qualquer forma nós precisamos aprender a amar os nossos outros irmãos de humanidade. Que nosso amor se sublime e nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.